Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Se você está em busca do apartamento perfeito, provavelmente já ouviu falar da minha convidada de hoje. A Tamara Stiff revolucionou o mercado imobiliário paulistano ao trazer sua narrativa cheia de charme, ao apresentar os apartamentos de bairros nobres de São Paulo. Seu estilo fashion e a sua linguagem informal atraem um público descolado e assim nasceu a Mar Amores, grupo com mais de 20 corretores liderados por ela. É um time com trajetórias, vivências e formações diferentes, mas eles têm uma coisa em comum: todos vendem de uma maneira fora da caixa. Ela é a corretora mais procurada pelos fashionistas, viralizando constantemente com seus vídeos e ganhou mais de 200 mil seguidores em um ano. Vamos embora entender esse sucesso? Apertem os cintos que a estrada da Tamara já começou! Tamara, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, Maras. Mentira. É Mara Amor, é isso aí. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro podcast que eu vou participar. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Espero que vocês gostem. Vou tentar contar um pouco aqui para vocês da minha carreira, da minha história. Com certeza eles vão gostar. As pessoas estão empolgadíssimas. Tamara, você veio de Campo Grande para São Paulo, você não tinha colchão. Quer dizer, você só tinha um colchão, né? Você não tinha geladeira, você não tinha nada. Apenas um sonho. Qual era ele? Então, eu vim para viver, assim, na verdade, eu nem sabia o que eu ia encontrar aqui. Eu saí de casa porque meu pai era muito conservador e eu queria ter uma vida... Eu queria ser eu, na verdade. Como eu morava no interior, cidade muito pequena, lá todo mundo se conhecia e eu estava um pouco cansada disso. Então, quando eu fiz meus 18 anos, cara e coragem, peguei carona e me mandei. E vim para São Paulo sem nada. Sem emprego? Sem nada. Quanto de dinheiro você tinha, você lembra? Tinha uns R$300, mais ou menos, que é que eu tinha ganho de Natal, assim. E é o que tinha sobrado, porque na verdade eu saí de Campo Grande, fui passar férias no Rio, fiquei lá um tempo. E quando eu vim do Rio para São Paulo, eu tinha uns R$300, mais ou menos, que era o que eu tinha. E foi isso que eu comecei a vida. Você me disse várias vezes que você não gostava de estudar. Só que você sempre foi muito boa em vendas. Então você foi procurar um emprego de vendedora quando você chegou em São Paulo. Qual foi a coisa mais estranha que você já vendeu? Que até hoje você fala, eu não acredito que eu vendi isso. Então, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu não vendo, né? Eu tento ajudar as pessoas a encontrarem o que é melhor para elas no momento. Mas tem uma história muito da minha infância, assim, que é um pouco engraçada, que eu até relembrei e vou contar um pouco para vocês. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu sempre brincava de vendinha com a minha irmã. Eu tinha minha irmã gêmea, né, que é a Tayane, e a Maitê, que era filha do meu padrasto, que minha mãe também se parou cedo, casou, enfim, coisa de família. E a gente brincava de fazer um camelô nas férias. Então a gente pegava as lembrancinhas de aniversário, os perfumes da funcionária lá de casa da Avon para vender. E montava uma lojinha na casa do guarda, que ficava em frente à nossa casa, aquelas guaritazinhas assim. A gente montava ali, a gente chamava de barracão. E um dia a gente não tinha nada para vender e a gente amava. Todo dia cedo a gente acordava, ia pro barracão, entrava para almoçar e voltava pro barracão, ficava o dia inteiro. Era tipo nosso trabalho mesmo, sempre espírito empreendedor. Sempre vendendo. Sempre vendendo. E aí não tinha nada pra gente vender, a gente tinha uma horta em casa, a gente colheu todo o almeirão que tinha na horta, e tinha bastante almeirão assim. Bastante mesmo. Aí eu e a Tainá Maitê colhemos todo o almeirão. Falamos, vamos levar o almeirão para vender lá na feirinha, na barraquinha. Uhum. E a gente não vendeu. E minha mãe ficou muito chateada, porque ela saiu para trabalhar, passou em frente, viu a gente com o almeirão lá, todo murchando no sol e falou, tragam o almeirão para casa, na hora que a gente foi almoçar, e falou para nossa funcionária fazer o almeirão de tudo quanto é tipo. Aí fez assado, refogado, com ovo, com não sei o quê, e fez a gente comer todo o almeirão, porque ela detestava desperdício. Não acredito. Então foi meio que isso que é a coisa mais inusitada que aconteceu, assim, sobre vendas. Porque o resto, geralmente, eu me posicionei mesmo mais como consultora, como amiga, tentando entender mesmo a pessoa, sabe? Então, hoje eu acho que todo mundo precisa saber vender, principalmente nas redes sociais. Você precisa
ser a sua própria marca exige um posicionamento. Que dica que você daria para quem está começando a vender, mas tem vergonha, não sabe muito bem como? Então, assim, vergonha todo mundo tem, né? Eu também tinha vergonha, Você mas tinha bastante vergonha. Mas não tinha o que fazer, né? Era que, assim, eu cheguei numa situação da minha vida que ou eu dava as caras lá e tentava alguma coisa, ou também eu já não sabia mais o que fazer, porque foi bem numa sinuca, no momento que eu estava meio perdida, sem saber o que fazer, depois que eu vou contar também que tinha ficado um tempo sem trabalhar. Mas assim, o que eu penso hoje sobre vender nas redes e o que eu acho que é o que faz mais sentido para mim. Eu acho que assim, a gente precisa se encontrar, né? Eu acho que é muito da essência. Acho que a venda, ela é muito interligada com a essência. Assim, eu acho que para você vender alguma coisa, você tem que ter a experiência, você tem que ter passado, você tem que ter uma trajetória, sabe? Não adianta você pegar uma caneca e falar, olha, isso aqui é legal, se você não sabe nada sobre isso, se você não viveu isso, se você não tem experiência sobre aquilo. Eu acho que muito do que eu acredito, do que eu passo hoje nas minhas redes, é de ter passado foi vários degraus até eu chegar onde eu tô. Porque, assim, óbvio que eu queria já ter começado a minha vida assim, se eu soubesse 20 anos atrás, pô, solta um vídeo no Instagram, você vai vender horrores, você vai conseguir tudo que você precisa. Eu fiquei quase 15 anos morrendo no plantão lá, trabalhando para pegar um lead da empresa, sabe? Teria sido muito melhor para mim já ter começado na internet, mas não era o momento certo. Acho que você tem que estar preparado, acho que é difícil vender, assim, né? Precisa ter esse encontro com a verdade, né? Você acha que, por exemplo, a gente precisa entender muito do produto que a gente vende? Sim. Ter uma história com ele? Sim, eu acho que você tem que estar preparado, assim, né? Você acha que essa verdade a gente passa para as pessoas? Eu acho que sim, eu acho que é isso que faz toda a diferença. Porque hoje em dia você vê as coisas são muito vazias, é mais do mesmo, você não sente aquela vibração, aquela verdade. As pessoas querem seguir as receitas que elas já veem, elas imitam. E você tem que descobrir o seu caminho. Então é isso. E as pessoas querem seguir muita receita do bolo, fazer mais do mesmo. E eu acho que não é isso. Eu acho que você precisa se descobrir, sabe? Para você poder passar uma coisa bacana na hora de vender. Sim, eu também acho isso. Mas é muito curioso porque hoje a gente vê as pessoas vendendo na internet, principalmente publicidade, muitas vezes as coisas que eles não usariam, né? As pessoas Sim. vendem isso. E como que é agora que você tá ganhando mais fama, mais espaço? Você faz publi? Então, eu até estava querendo, né, que a gente estava até nesse processo, porque até então faz mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei esse trabalho na internet, e a gente estava 100% focado em estruturar a empresa para poder atender toda essa demanda que a gente subestima o poder da internet. Sim. E veio tudo de uma vez, esse furacão, assim, então a gente estava tentando dar conta disso. Então, agora, nesse momento, eu comecei a olhar para isso, mas ainda não fiz nada, nem uma publi. Tudo que eu fiz até agora foi 100% orgânico, coisa que eu gosto, e não ganhei nada, ainda não me vendi. Então, está dando certo, porque também os looks que você usa geram desejo? Sim, a parceria com a moda é uma coisa que eu sempre gostei, né? Como eu vim da moda, então eu sempre gostei de me vestir bem. Mas hoje eu tenho a parceria das lojas, elas me prestam as roupas, porque assim, não dá para comprar, né? Tudo que você vai usar. Então, assim, acho que esse foi o maior motivo mesmo, por questão de querer usar cada vez uma roupa nova diferente e não querer comprar, né? Claro, eu também faço aqui pro podcast. É muito comum, mas eu acho muito legal porque nos seus vídeos, assim, dá pra ver muito a sua personalidade nas roupas e acaba sendo um elemento que agrega valor pra Tamaras, né? Pra sua empresa. Eu acho que a imagem pra venda é uma coisa muito forte mesmo, sabe? Principalmente... Acho. E eu acho que, assim, eu gosto, então é uma coisa meio natural pra mim. Eu gosto da moda, eu gosto, assim. Eu sinto isso. E você traz uma linguagem muito inovadora. Então, assim, tanto brincar apartamento de herdeiro, falar dos Faria Limers. Como isso foi pensado? Isso foi você? Como que surgiu? Então, sobre a coisa do herdeiro, foi bem espontâneo. Assim, a gente chegou no apartamento e o proprietário deu um briefing mais ou menos do que era na verdade, assim, ele contou pra gente da inquilina, a história da inquilina. Eu falei, bom,
E assim, herdeiro sempre foi um sonho meu, eu sempre quis ser herdeira. Meu maior sonho era ser herdeira. Então, quando eu vi tudo aquilo, a história da menina que morava no apartamento, nossa, meu sonho, melhor coisa, herdeiro, vou falar do herdeiro. E foi incrível, assim, né? Até foi uma ideia que eu não sei se eu vou conseguir ter outra tão legal como essa, porque realmente ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, eu muito amei, bom, assim. E ficou uma coisa muito sua, ficou muito natural. E hoje você tem 20 funcionários trabalhando para você. Sim. Na Tamaras, sua empresa. Eu vou deixar o site no descritivo do podcast. Como que você recruta eles? Então, na verdade, assim, hoje a maioria das pessoas que trabalham comigo são amigos, né? Muitos amigos vieram perguntar e tal, e assim, eu acho muito legal isso, que a gente tem uma mentalidade de startup, e eu adoro trabalhar com as pessoas que são parecidas comigo. Mas eu não faço parte da recruta, por conta também de serem amigos. Eu já tenho uma equipe que recruta, que é uma amiga, e o Fábio também, que acabam recrutando. Então eu só vejo, até para não perder os amigos depois, né? Tipo, se não der certo. Mas todos são carismáticos? Então, hoje, assim, eu tento... Todos são carismáticos, cada um tem o seu jeito, sua personalidade. É todo mundo muito legal, atencioso, sabe? As pessoas tão bem, assim, as pessoas querem. Então eu sinto que tá todo mundo bem alinhado, assim, com a essência do que a gente acredita, do que a gente quer fazer pelas pessoas que vierem até a gente. Você começou no ramo imobiliário e quando você chegou em uma agência, eles tinham a meta de vender 10 apartamentos por ano. E você falou, não, mas essa tem que ser a meta minha por mês. Você chegou e assim, já barbarizou o negócio, já falou, não, vamos mudar essa meta. Como que foi? Então, quem dera que fosse 10 por mês, né? Na verdade, eu cheguei e era uma empresa que os imóveis eram mais caros. Eu vinha de uma empresa que eu trabalhava com apartamentos mais compactos, que estava revolucionando até, na época, o mercado, com uma história nova. E eu acabei saindo e fui trabalhar numa empresa que vendia apartamentos mais caros. E o diretor da empresa falou, não, aqui a gente vende de 2 a 3 por ano. Eu falei, não, meu querido, eu preciso vender no mínimo 1 por mês, que é o que eu preciso para minha vida, é o que eu acredito. Bati no meu peito e fui, fiz e resolvi, assim, tipo, vendi os 12 imóveis. Ele até falou para mim depois, falou, nossa, você falou e fez, porque era o que eu achava, tinha potencial, eu trabalhava para aquilo, tinha que vender, não tinha como ficar, imagina, 1 ano vendendo 3 imóveis. Eles vendiam 2 por ano. De 2 a... eu fiz 12 no ano. Não, mas Tamara, é muito. É surreal. Mas é que eu trabalhava mesmo. Eu sempre tive essa força dentro de mim, assim, de resolver mesmo, de querer fazer acontecer. E daí o que aconteceu foi que você começou a ganhar mais que seu chefe. Sim, teve. É uma situação que algumas pessoas podem passar, que trabalham com comissão. E como foi lidar com isso? Como foi... eu imagino que não tenha sido fácil você ganhar mais do que seu chefe. Então, assim, até uma situação muito chata mesmo, porque o combinado é feito antes, né? Então, acho que, assim, já foi combinado, tem que ser cumprido. E me pegou muito de surpresa, porque eu estava super bem nessa empresa. E eles reuniram as pessoas falando que a gente estava vendendo muito e assim, nunca teve meritocracia, sabe assim? O que aconteceu para chegar nesse corte da comissão foi que uma menina que tinha acabado de entrar na empresa fez um atendimento e vendeu um apartamento e ia ganhar 100 mil reais, assim, tipo, acabado de entrar, na primeira semana dela. Só que eles nunca... eu e ela, que eu já tinha 12 anos de experiência, a gente fazia a mesma escala, sabe? Não tinha quem trabalhava, quem vendia mais, convertia mais, tinha chance de atender mais, não. Era tudo igual. Todo mundo tratado como mesma pessoa. E aí, teve essa venda dessa menina, eles fizeram uma reunião falando que eles iam reduzir a comissão em 2/3. Eles iam dividir, tipo, o que eu ia ganhar 1/3 do que eu ganhava. E aí eu me senti muito humilhada, porque eu falei, nossa, como assim, cara? Eu trabalho muito, sabe? Todo mês faço a diferença, fico no plantão, trabalho sábado, domingo, feriado, como assim? Tipo, eu não aceito isso. Fiquei muito chateada com essa mudança da empresa. E de 10 pessoas, eu fui a única pessoa que não aceitei e acabei saindo, assim, tipo, mas eu também já tinha descoberto que eu estava grávida, bem no começo da minha primeira gravidez.
E aí eu conversei com o Fábio, ele falou pra mim, sai, melhor a gente não... Sai, vamos dar um tempo, vou pensar, aproveitar a sua gravidez, e daí a gente vê o que faz. Mas acontece muito isso, né? Porque a comissão cresce o olho mesmo, mas assim, a pessoa não vê o trabalho que você fez até você conseguir fazer uma venda. E é um trabalho cansativo, é difícil vender, não é fácil. Não era algo acordado em contrato? Era acordado em contrato... Era, só que daí o dono da empresa, convocou todo mundo falando que ia mudar, aceitava quem quiser, e quem não aceitava, tchau. Nossa, sacanagem. Exato, só que de 10 pessoas eu fui a única que saí, que falei, não aceito, ainda tentei falar para todo mundo, vamos brigar pelos nossos direitos, vamos tentar pelo menos brigar pela metade. A galera, todo mundo aceitou quietinho, aí eu peguei e saí. Já aconteceu na Tamara de alguém ganhar mais que você? Então, até tem, tá? Hoje em dia já tem pessoas que estão ganhando, porque no começo a gente estava com a empresa bem bagunçada, a gente não sabia, a gente estava ainda estruturando todos os setores da empresa. E aí aconteceu, só que eu fico feliz, entendeu? Hoje eu pago as comissões, eu sou o financeiro e sou a parte criativa. E eu fico muito feliz. O dinheiro cai na minha conta, a primeira coisa que eu faço, já no mesmo dia, já é pagar o corretor. Porque, assim, eu acho que é o trabalho dele, entendeu? Eu também acho. Então, eu reconheço e valorizo. Isso é muito bom. Só que é raro uma pessoa que permite com que você brilhe. Que permite com que você cresça. É muito raro ver essa situação num líder. Então, é muito legal você compartilhar, porque dá gosto de ver seu trabalho online e saber que você está ali incentivando as pessoas que estão crescendo com você. E como que é, por exemplo, o corretor que vai trabalhar com você? Ele pode postar no Instagram dele os imóveis ou somente no seu? Então, hoje a gente definiu que eu sou a cara da empresa, né? Tá tudo concentrado em mim, eu que faço essa parte da venda da imagem, por quanto sou eu. Mas assim, é uma coisa natural, né? Não sei se mais pra frente vai ter alguém, se vão ter meus discípulos, alguém que eu vou colocar. A empresa ainda é muito nova, então no momento eu ainda estou fazendo. O que acontece hoje é o corretor, ele reposta o meu vídeo. E assim, não são todas as pessoas que têm vontade de aparecer, sabe? Até é uma coisa que eu percebi que tem várias empresas que hoje, para contratar, faz parte do skill se o corretor for bom de vídeo, entendeu? Então eles querem contratar, mas é mais difícil. Então teve várias pessoas que vieram, até algumas pessoas me procuraram, que vieram dessas empresas que querem que as pessoas façam vídeo, porque preferem ficar no offline. Então, tem espaço para todo mundo, mas assim, não é uma coisa que eu não sei como que vai ser daqui para frente, mais para frente, né? Por enquanto, eu amo fazer os vídeos, estou feliz, e é o que eu gosto de fazer, mas nada nessa vida é para sempre, né? É isso aí, ainda mais agora com o segundo filho vindo, você vai tirar uma licença maternidade, né? Então, nem pensei nisso ainda, assim, eu tô pensando em fazer com o bebezinho no sling, assim, tipo, levar o bebezinho nos vídeos e vou feliz. É meio rústico, né, mas eu gosto da vida como ela é real mesmo, assim, eu me vejo assim, mas não sei como que vai ser, porque tem a coisa da recuperação do parto, essas coisas que a gente não controla, né, então, essa é a minha vontade, porém não sei se vai ser isso, mas eu pretendo deixar bastante coisa gravada antes. E a gente vai dar um jeito, alguma coisa a gente vai fazer. Como que funciona? Por exemplo, eu cadastro meu imóvel na Tamaras. Automaticamente eu já tenho direito a um vídeo com você? É uma coisa contratada à parte? Como que é? Então, hoje em dia, para os vídeos, a gente já tem uma equipe que faz essa seleção, porque eu recebo muitos imóveis por semana, de 50 a 70. O quê? Por semana? Por semana, bem orgânico e muita coisa. Então, eu já tenho uma equipe que faz esse filtro, que recebe só para atender os proprietários, porque também são clientes e a gente quer dar, né, todo o atendimento com excelência para todas as pessoas. E aí eu tenho essa equipe que faz o filtro, vê se o imóvel é bacana, e a gente tem uma reunião semanal que eu vejo mais ou menos, eu vejo uns 20 imóveis. Desses 20, a gente seleciona de 3 imóveis, de 3 a 6 imóveis, sei lá, até às vezes mais. E aí a gente faz o protocolo que seria para o vídeo, entendeu? Então a gente entra em contato para explicar para o proprietário como que funciona para a gente fazer o vídeo. Nossa, então assim, é uma questão de um processo seletivo. Exato,
pessoa é aprovada ou não, se é aprovada é uma emoção. Exato, é até um pouco, às vezes, frustrante para os proprietários, mas é que, assim, o Instagram é a nossa vitrine, né? Alguns imóveis vão para o site, a gente trabalha, a gente acaba oferecendo também, que a gente tem um volume grande, às vezes a gente solta o vídeo, igual comentamos quando a gente chegou, teve vídeo que a gente soltou que às vezes dá 160 interessados, então a gente sempre acaba oferecendo o que tem no site também. Mas é curioso porque, assim, é um produto de muito high ticket, assim, são produtos, imóveis muito caros. E 160 interessados é bastante. Esse caso foi um caso meio atípico, que a gente soltou um preço porque a gente também sentiu que ficou um pouco abaixo. Mas geralmente a gente, assim, a ideia é vender 100% dos vídeos, entendeu? Nossa meta é vender todos os imóveis que vão para o vídeo. Então a gente se empenha mesmo, a gente se esforça, a gente se envolve com o proprietário, a gente vai em todos esses imóveis, eu vou lá, eu filmo, a gente faz um trabalho bem forte nos vídeos, entendeu? Então, essa é a ideia. E a gente tem também o nosso estilo de escolher esses imóveis, que não são todos que são legais para o vídeo, entendeu? Tem o nosso gosto também, o que a gente quer mostrar, o que a gente acredita. O seu olhar. E tem gente que se oferece para pagar, já você fazer o imóvel? Tem, só que a gente não cobra pelo vídeo. Tá. Não, mas, por exemplo, tem gente que fala, meu imóvel não foi selecionado, mas eu quero, eu pago? Tem, já teve isso. Só que a gente explica que é a nossa vitrine, que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer o cross-sell, que a gente vai mostrar o imóvel dele para as pessoas. Faz parte. Não, faz parte. Hoje as pessoas, você é a cara do negócio. E o que acontece com muita gente que cresce é que você não consegue mais ficar no 1 a 1. Isso acontece com inúmeros médicos, com especialistas, pessoas assim, que elas acabam virando o rosto do negócio, mas não dá para ficar. Como que você lida com a frustração do cliente de quando ele não vai ser atendido por você? Então, eu adoraria poder atender todas as pessoas, porque eu amo atendimento, sabe? Eu sinto falta da venda, que hoje tem muita coisa mesmo, e é um volume grande, eu não consigo atender todo mundo, nem se eu quisesse. Então, assim, tem a minha equipe das Maras, que antes eram só meninas, agora a gente até contratou um menino, mas são maravilhosas, super atenciosas, todas lindas, amáveis, legais. E eu tô sempre presente, eu tô sempre com elas, ouvindo, ensinando, conversando. E sempre que dá, eu vou, entendeu? Quando é uma visita que precisa de mim, me chamam. Então, a gente tem esse canal aberto. E aí elas passam por um treinamento com você. Tem os treinamentos, tem as reuniões semanais, a gente conversa muito, a gente é bem aberto. E aquela coisa, né? Mentalidade de startup. A gente está sempre junto, crescendo, as coisas não tem protocolo, não tem burocracia. Tipo, vamos melhorar isso aqui, todo mundo chega num acordo, vamos mudar já rapidamente, a gente já muda o rumo, sabe? Então, as mudanças são rápidas, são leves, a gente tenta ser o mais transparente e aberto possível com a equipe, a gente tem um time enxuto. Então, a gente está sempre junto e tentando passar o que a gente viveu para elas. Então, é muito gostoso, assim. E, assim, a gente fala que a gente está com a vida social super distante, poucas coisas de vida social, porque hoje em dia o nosso trabalho é praticamente a nossa vida social, que a gente trabalha com amigos, é super gostoso trabalhar. Então, esse é o clima, então é muito gostoso. Legal, está construindo uma cultura saudável de empresa. Sim. E você falou que quando você não aceitou essa proposta da antiga corretora, você acabou saindo do mercado de trabalho por um tempo. Como que foi esse período? Você se cobrava? Como que você lidou? Foram 4 anos, né? Então, assim, foi aquilo que eu te falei. Eu tinha acabado de descobrir que estava grávida, então meio que eu aceitei, né? Assim, não era uma coisa que eu queria, porque eu sempre fui muito ativa, sempre trabalhei muito. Gostaria de ter trabalhado na minha primeira gestação, mas aconteceu esse caso, que eu tive que sair, foi super triste, eu sofri muito, porque eu amava esse meu trabalho, mas não tinha opção, para mim foi muita humilhação mesmo. Mas eu acabei vendendo, continuei trabalhando sozinha, autônoma, continuei vendendo para alguns amigos, clientes que eu tinha de relacionamento, então acabei vendendo de 3 a 5 imóveis por ano. Que eu consegui me manter, né, fazer minhas coisas, sem ter que ficar pedindo tudo para o marido, que não tem coisa pior, para quem sempre trabalhou muito, sempre teve dinheiro, sempre foi independente. Ficar na bota do marido é um pouco chato, mas eu assim, estava ótimo. Eu fiquei de 2019, setembro de 2019 que eu saí, até 2023 no começo, que eu fiquei sem trabalhar, assim, fixo, né, sem ter que fazer rotina e tal, ficava mais em casa.
E tava bem acomodadinha, assim, porque no final você vai meio que acostumando, né, com a vida. O meu marido pagava as coisas de casa, as despesas, e eu tava ótima, só trabalhando para comprar minhas coisinhas, e, enfim. Mas eu tava um pouco frustrada, um pouco cansada, e dá aquela angústia, né, aquela depressão de você não se sentir útil, de não prestativa, sabe, assim, da vida não acontecer, de você não ser você. Então eu tava me sentindo muito mal, assim, mas eu sabia que eu queria voltar. Eu estava tentando, mas eu não estava conseguindo. E daí você anunciou um imóvel no Instagram com 1.000 seguidores. Você tinha 1.000 seguidores. Sim. Isso é para vocês, caroneiros, que falam, eu não vou começar um negócio, eu não tenho seguidores. Escutem. Ela tinha 1.000 seguidores e vendeu um imóvel. Como que foi? Então, eu sempre fui um pouco fechada nas redes, assim, sabe? Sempre fui bem mais low profile, acreditava um pouco nisso. Assim, eu não imaginava, eu não tinha noção do poder da internet, que é uma coisa que eu te falei, mas vou repetir. E aí, assim, eu já tinha procurado, quando eu resolvi voltar, eu falei com algumas pessoas, fiz algumas entrevistas, algumas imobiliárias, até para me recolocar como corretora, e ninguém tinha me chamado. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Tava totalmente sem saber o que fazer. Aí um amigo meu da Bahia, que eu tinha passado férias na Bahia, contei pra ele que tava tentando me recolocar e tal, ele me falou que tinha uma amiga dele querendo vender um apartamento e me colocou em contato com a proprietária. E eu assim, já tava atirando para todos os lados, tentando saber o que eu ia fazer. Peguei e falei, vou lá visitar esse apartamento dessa pessoa, né? Vou ver qual que é. Aí cheguei lá no apartamento fofinho, que tinha vista, tudo que eu gostava no apartamento. Falei, vou fazer o vídeo desse apartamento, vou tentar. Tinha algumas pessoas fazendo, principalmente gringos já fazendo vídeo mostrando imóvel. Tinha algumas pessoas aqui também fazendo. Eu falei, vou tentar fazer. Tentei, coloquei o celular assim na parede, falei do AP. E pronto, né? Bem padrão, assim, uma coisa mais engessadona, tentando ser formal, mais padrão de mercado. Mas o vídeo até ficou bom, assim, pelo que dava para ser feito. E aí, eu abri esse meu Instagram pessoal, soltei esse vídeo e percebi que ele rodou, assim, bastante. Depois eu patrocinei R$300, impulsionei o vídeo. E ele rodou 100.000 vezes o vídeo e eu consegui umas 40 pessoas para visitar o apartamento. E em 20 dias eu vendi o apartamento. Bastante. Foi muito rápido, porque eu tinha colocado de meta 30 dias. Eu falei, olha, eu tenho que vender em 30 dias. Se eu vender em 30 dias, o negócio deu certo. Mas eu trabalhei forte, assim, sabe? Fiquei muito focada. Levei de 3 a 4 pessoas por dia. Eu recebi muita gente interessada. E aí vendi. Aí eu falei, bom, é isso. Vou fazer isso. Aí teve o segundo AP. Depois que eu fiz esse primeiro, meu marido até falou, nossa, o que tá acontecendo? Você tá trabalhando bastante, então você tá tirando tantas visitas, o que tá acontecendo? Ele não sabia, porque ele não tinha Instagram, nunca tinha entrado no Instagram, achava que Instagram era perda de tempo, igual todo mundo, rede social. Só que, assim, é um poder aquilo, gente. Tudo acontece na internet, gente. A internet é uma coisa que você não imagina. E aí ele falou, eu vou te ajudar, porque ele viu que eu vendi o AP, que eu ia ganhar comissão e tudo. Falou, nossa, eu vou te ajudar. Aí ele captou um AP no meu prédio, que ele é do conselho, e era um garden que estava fechado. A gente fez o vídeo desse garden, a gente desceu, ainda estava sem áudio, tudo no começo, assim. E aí eu fiz o vídeo explicando, tentando, mostrando, abre aqui, não sei o quê. Batata, a primeira pessoa que visitou comprou o AP. Aí a gente falou, bom, tem coisa aqui. Aí, tipo, foi tudo meio orgânico. Uma coisa foi puxando a outra. Aí começou um monte de gente me procurar para comprar, um monte de gente para vender. Sei lá, em 15 dias eu já tinha 5.000 seguidores. O negócio foi crescendo muito rápido. Mas você anunciava, por exemplo, gente, anunciem seus imóveis aqui, o valor é tanto. Você chegava a falar dessa parte sua nos stories? Não cheguei a fazer não cheguei a posicionar como imobiliário, como serviço, porque o negócio veio sozinho, entendeu? Eu não tinha braço para pedir nada, porque eu já estava chegando, entendeu? As pessoas estavam querendo comprar, vender. Foi, sabe, sem precisar fazer nada. Foi tudo orgânico, internet. Foi vindo. Sim, e daí você foi lidando e você e seu marido juntos trabalhando. Sim, aí no final não, no começo ele estava trabalhando numa multinacional e estava trabalhando comigo. O negócio estava muito doido, assim, porque ele entre uma reunião e outra, ele ia comigo filmar.
e atender, fechar cliente, venda, advogado e contrato. A gente estava, caindo, desesperados, assim, trabalhando 20 horas por dia, de tanta coisa, para tentar para conseguir atender todo mundo que entrava, porque era um volume, assim, eu passava o dia inteiro respondendo mensagem e não acabava, não parava de chegar. E aí ele falou, nossa, o negócio tá bom, saiu do trabalho dele, veio trabalhar comigo, me ajudou, e aí a gente conseguiu estruturar, eu chamei uma amiga minha para me ajudar a atender as pessoas, que eu não estava dando mais conta. E depois outra amiga que era corretora também, que tinha trabalhado comigo, e aí a gente foi, e aí cá estamos. 1 ano e meio depois, temos 20 pessoas maravilhosas e a gente está bem feliz, assim, com o trabalho, com o resultado. Com certeza. E o que te faz dizer não para um imóvel? Então, assim, algumas coisas, localização principalmente, né, que a gente tem a nossa região específica, que a gente atua, porque também acho que para você vender você tem que ser especialista, não adianta você querer vender um imóvel que tem um ticket alto sem ter conhecimento, sabe? Eu acho que você precisa saber. Então eu gosto de vender, de novo, vivência, o que eu vivi, o que eu tive experiência, onde eu passei, o que eu conheço de verdade, para poder vender um lifestyle para o cliente também, sabe? Para poder passar o que eu acho de verdade. Porque não adianta também eu ir lá para um lugar que eu nunca fui, não sei nada, entendeu? E assim, hoje eu acho legal isso, que São Paulo são várias mini cidades e tem pessoas especialistas em várias regiões, entendeu? Então a gente tem esse nicho que a gente atua e também tem alguns perfis de imóveis que a gente não atua, que tem coisas que os preços estão muito altos, a gente não acredita. Tem estúdio também, coisa que eu não trabalho mais, porque eu acho que tem muita oferta e assim, se você compra estúdio, eu acho que é difícil revender. Então algumas coisas de experiência mesmo. Do seu mercado, do seu feeling. Sim, exato. Tudo é interno, tudo é esse processo interno, a gente avalia como se fosse pra gente, sabe? Acho que a gente tem muito isso. A gente sempre coloca o interesse do cliente antes do nosso. Isso daí é uma filosofia da empresa muito forte e sempre foi assim, sabe? A gente acha que todo mundo merece ter o seu benefício de ganhar, mas assim, é uma coisa muito nossa de colocar o interesse do cliente sempre na nossa frente, para poder entender realmente a história dele. Sabe, vem cá, porque é um mercado que é muito opaco, muita coisa. Então a gente sempre tenta ajudar mesmo, pegar a pessoa e senta aqui. Porque como que a pessoa vai saber se na mesma rua tem imóveis a 10 mil e a 50 mil? Às vezes a gente tem um apego muito íntimo com o nosso imóvel, afinal é nosso lar. E a gente acha que vale muito, porque aquele lugar é especial, é construído com base em memórias. Como que vocês fazem? Como funciona uma avaliação de um imóvel? Então, assim, que na verdade quem faz o preço não é a gente nem o proprietário, né? É o mercado. A gente tem muito pulso disso, que a gente está bem acostumado a vender, as regiões que a gente atua sempre. Então, assim, eu quero vender minha casa, quero 10 milhões na minha casa. Semana passada vendi uma a 3, mês passado uma a 2. Como que você quer 10 na sua? Então, a gente tenta mostrar para os clientes na base dos dados, né? Acho que, assim... Os dados são os fatos. Fala, olha, você pode pedir o que você quiser, mas assim, você quer vender ou você... Entendeu? Porque não tem mágica, né? Não tem milagre. Pode ser, o imóvel tem alguma coisa melhor. A gente sempre tenta avaliar, né, certinho. A gente mostra as fotos, esse imóvel era tanto, esse aqui. Então... Tem cliente que ficou ofendido? Sim, tem. Uma vez a gente foi num apartamento... Essa história é muito engraçada. Uma vez a gente foi num apartamento... Em Higienópolis, a gente tinha acabado de vender um lá na Rua Rio de Janeiro, que eu amo, que é uma rua incrível, só das celebrities que tem no bairro. E a gente adora lá, que realmente é a melhor rua. É uma rua mais tranquila, não passa tanto carro, é incrível. E aí a gente acabado de vender um apartamento, a gente vendeu muito rápido esse apartamento no Rio de Janeiro e apareceu outro proprietário, porque geralmente é assim, a gente anuncia um imóvel, os proprietários vêm e aí entram em contato todo mundo daquela região, daquela rua, então mais ou menos assim que funciona, as captações. E aí esse proprietário chamou a gente para ir lá, o AP dele tinha ficado fechado a pandemia inteira, era um primeiro andar, ele estava todo apegado no apartamento, marcenaria kits, não sei o que, pererê. E ele queria, sei lá, muito mais caro do que o vizinho que estava num estado similar. E a gente tentou explicar para ele, olha, a gente acabou de vender, parecido, situação parecida, tarará.
O cara pegou, foi meio tirando a gente da casa dele, assim, tome cuidado com o que vocês falam, tome cuidado. E foi empurrando a gente pra saindo da casa dele, assim, tipo... Não acredito. Meio vindo pra cima, tome cuidado com as coisas que vocês falam. Só que assim, a gente tenta explicar, porque assim, quem decide, na verdade, é o proprietário. A gente coloca as cartas na mesa, a gente explica as situações. Porque às vezes, negocia um pouquinho e o imóvel fica mais atrativo, a gente consegue vender, às vezes não. E também uma deficiência hoje do mercado do Brasil, que é assim, os corretores, eles têm metas de captações. Que hoje é super difícil captar um imóvel, que a gente conseguiu essa mágica da internet organicamente, mas assim, hoje em dia como funciona captar um imóvel? Você tem que achar o proprietário, você tem que pedir pro proprietário, você tem que ter um relacionamento com o proprietário, é difícil você conseguir um imóvel hoje para você cadastrar. E hoje as imobiliárias, a maioria, os corretores precisam captar os imóveis. Entendi. E aí, o que acontece? Quando o proprietário fala, eu quero 10 milhões no meu imóvel e o imóvel vale 3, o corretor aceita porque ele quer captar o imóvel, porque ele precisa do imóvel para poder ter lead, ele precisa ter aquele imóvel captado. Entendi. E a gente não, como a gente tem essa captação orgânica, a gente também quer dar um teto para o mercado, a gente quer mostrar realmente como as coisas são, tentar dar uma equilibrada, né? Porque é tudo tão bagunçado. Pelo que eu falei, 1 metro a 10, outro a 50, sabe? Então a gente tenta trazer a maior transparência possível. E aí a gente fala a verdade pro proprietário, a gente não tem medo de perder a captação. A gente fala, você quer vender ou não? Então a gente tenta entender dele também, a urgência dele, para poder ver o preço. Tudo, né, conversado. Como revolucionar um mercado que tinha parado no tempo? Então, assim, acho que eu tentei, na verdade, inovar, assim, sabe? Porque eu acho que tinha muita armadilha nesse mercado. Como eu falei várias vezes aqui do metro quadrado, um 10, outro 50. A pessoa que entra para comprar no mercado imobiliário, ela fica totalmente sem saber, entendeu? Ela tem que pesquisar, visitar 20 a 30 imóveis até ela criar um referencial, principalmente para o preço, porque os preços variam muito. A gente nunca sabe qual que é o preço certo, qual que é a proposta que eu vou fazer, quanto que eu vou pagar nesse imóvel. Um referencial de preço. A pessoa, o comprador praticamente precisa virar um corretor para poder... É verdade. Saber como que ele vai navegar nesse mercado. E eu tenho, com minha experiência, com 15 anos vivendo o mercado, percebendo todas as armadilhas, tudo, né? Vendo, eu tentei passar da forma mais transparente possível essa minha vivência para as pessoas. Então, eu acho que foi um pouco diferente a linguagem, o formato mais direto. Acho que as pessoas sentiram isso, essa transparência da informação, sabe? De tentar explicar. Mas foi isso mesmo, foi mais inovar a maneira de falar. Uma coisa mais direta, mais leve, mais pronta para a pessoa consumir, né? Porque é tudo tão maquiado. Às vezes você pega uma foto ali no site do imóvel, da imobiliária, tá tudo lindo, aí você chega lá, o imóvel tá caindo aos pedaços. Então eu quis encurtar o caminho, hoje o que eu acho mais precioso, o que as pessoas mais precisam, que é mais precioso é o tempo. Eu quis encurtar esse tempo que as pessoas investem, sabe? Então eu quis ser mais prática, mais direta, mas assim, não foi nada pensado, foi realmente o que eu vivi, que eu quis passar, sabe? Porque hoje, assim, uma pessoa que vai comprar um imóvel, ela tem que separar do tempo dela, no mínimo 2 horas por dia para fazer uma visita. E eu pego essa pessoa que está trabalhando, executivo, piriri, faço o cara atravessar a cidade para chegar lá, ver o imóvel que ele viu na foto estava lindo, chega lá, tá caindo aos pedaços, sabe? Então, assim, um pouco de dó, triste, é muito golpe, muita informação truncada. Então, eu não quis isso, sabe? Eu quis fazer totalmente diferente. Eu acho que são várias inovações que você traz. É inovação na linguagem, é inovação na transparência de mostrar os imóveis como eles estão, mas também, por exemplo, para o funcionário, para o colaborador que está com você, ele também não tem que fazer a captação. Isso é inovador. Ele tem que se preocupar em vender, em escolher os melhores imóveis, em fazer uma seleção, a maneira como você trata isso, o relacionamento com o cliente. Eu acho que são várias formas de você inovar que acabam transformando seu trabalho único. Eu acho que por isso que você ganhou 200 mil seguidores em um ano, você está com 20 funcionários. Eu acho que é uma soma de inovações também, você não acha? Ah, sim, a gente
eu concordo, eu acho que a gente está fazendo um trabalho novo, diferenciado mesmo para esse mercado. Eu acho que sim. E acho que tem muita coisa para a gente aprender ainda, muita coisa para a gente crescer, e a gente também está aprendendo, né? Porque vendas é uma coisa que nenhum negócio é igual ao outro. Cada venda, cada cliente tem uma história para contar. De novo, né? Sempre volta para a mesma bola, para o mesmo lugar. A gente sempre tenta se colocar no lugar da pessoa. Já teve várias situações, até uma história que eu gosto de contar. Que a gente atendeu um cliente uma vez que era de Porto Alegre, estava chegando em São Paulo, que a gente pega muita gente do Brasil inteiro, então as pessoas também não conhecem a cidade. E esse cara estava chegando, ele morava no Brooklyn, ele era da XP. Ele estava acabando de chegar na cidade, os amigos dele do trabalho estavam falando, compra no Brooklyn. Só que ele trabalhava home office. E aí a gente foi conversar com ele, entender mais a fundo. No final ele, minha mulher gosta de passarinhos, não sei o quê. Ele estava encantado com o Jardim Paulista, com as casas. Mas era caro para eles, não era o que eles queriam. E a gente falou da City Lapa para eles. Imagine, um cara no Brooklyn. A gente, City Lapa, você já ouviu falar de City Lapa? O mesmo ornamento dos jardins, mesmo estilo, piriri. Levamos ele numa casa incrível, assim, tipo, maravilhosa. Eles se encantaram e compraram a casa, entendeu? Então, assim... Você escuta a pessoa. A gente tenta, porque assim, às vezes a pessoa chega, eu quero um apartamento no jardim 3 quartos, pra quê? Aí a pessoa vai contando a história, de repente ela fala, eu tenho 3 Goldens. Amiga, você não precisa morar no jardim de 3 quartos, você precisa de um quintal, entendeu? Então, assim, a gente tenta dar esse direcionamento, porque a pessoa que vai comprar, ela não sabe, às vezes, o que ela quer, entendeu? Ela não consegue enxergar a gente, não consegue enxergar os imóveis da maneira que a gente enxerga, de todos os ângulos, de todos os formatos, de bairros, né? Então a gente tenta muito, o Fábio sempre fala, a gente tenta emprestar o nosso cérebro e calçar o sapato da pessoa, sabe? Para poder entender, tipo, calma, deixa eu entender onde você está. Você acha que esse é o segredo de uma boa venda? Eu acho que esse é o segredo de uma boa venda. Você colocar sempre o interesse do cliente em primeiro lugar. Você fazia isso, você trabalhou 10 anos em shopping. Você trabalhou em marcas como Diesel, Calvin Klein, o que mais? No Iguatemi foram essas duas. Tá. E daí depois trabalhei em loja de decoração, assim... Na Micasa, né? Então, bom, você trabalhou em inúmeros lugares, com inúmeros produtos. Tem alguma que você não quer falar? Não, pode falar todas, falar todas. São produtos de luxo e o vendedor tem meta para bater. Você sempre teve essa mentalidade? Eu sempre tentei entregar um bom serviço, sabe? Eu sempre tentei me colocar no lugar da pessoa, sempre. Eu sempre fui uma pessoa amorosa, sempre fui uma pessoa verdadeira, eu sempre fui atenciosa. Então, assim, eu sempre cuidei das pessoas, sabe? Como eu gostaria que fosse feito por mim. Então, eu sempre acolhi as pessoas. Então, o resultado sempre veio, porque eu sempre fiz tudo com muito amor mesmo. Eu lembro, às vezes eu estava quando cheguei em São Paulo, que eu trabalhei na Diesel, foi uma empresa que era caixa único, então eu trabalhava com todo mundo, já era 10 anos mais velho que eu era novinha, tinha acabado de chegar de Campo Grande, e era muito difícil lá, porque como era caixa único, se eu não batesse a meta, 2 meses estava fora, porque todo mundo ganhava igual, então todo mundo tinha que vender para todo mundo poder ganhar o salário. E eu lembro que faltava poucos dias para acabar o mês e faltava muito para bater minha meta, assim, sabe? Só que eu sempre fui muita da fé, assim, sempre trabalhei, sabe? Sempre dei o meu melhor. E aí faltava pouco tempo e era noite, assim, entrou uma mulher eu trabalhava no Five Pockets, que era das calças, e faltava bastante para bater minha meta. E a mulher veio e levou 30 calças. Você tá brincando? 30 calças, juro por Deus. E foi assim, faltando pouco tempo para fechar o shopping. E ninguém acreditava, assim, tipo, o que acontecia? Era Iguatemi, né? Iguatemi vem gente do Brasil inteiro. Sim. E ela foi entrando e foi marcando as barras. Essa que eu quero, essa que eu quero, essa que eu quero. Então, assim, eu sempre acreditei muito na energia, na atração, no você plantar e uma hora vai colher. Então, era uma coisa minha mesmo, essa intuição de entregar, sabe? Esperar que vem, porque eu tô fazendo o meu melhor de verdade, sabe? Então, era assim, era isso. Você acredita em discursos de vendas, em cursos de vendas que falam sobre performance, faturam tanto? Você acredita? Eu acho que, assim, você tem que estar preparado, entendeu? Eu acho que tudo é bom, né? Tudo acrescenta.
né, já fiz vários cursos de venda, em todas as lojas que eu trabalhei, todos os lugares, todo mundo tinha um estilo, ou um treinamento, ou uma empresa que vinha, né? Acho que tudo é uma somatória, só que eu acho que acho que a venda, ela está muito dentro da gente, sabe? Eu acho que é a gente que cria a nossa meta, que faz o nosso propósito, é a gente que vai buscar, sabe? É o que eu falo hoje para a equipe, eu falo, é um tijolinho por dia. Às vezes você está lá desanimado, porque a gente não tem muita regra, você trabalha meio sozinho. Eu falo, corretor é corredor, você vai fazer a sua história, entendeu? Não tem como você esperar, você tem que se jogar, se lançar, você tem que ir, você tem que fazer. Por mais que não tenha, não vai ter ninguém te falando, você tem que fazer isso, ninguém vai te falar o caminho, você vai ter que correr atrás. Então é muito do que você vai plantar, sabe? Eu falo, é um tijolinho por dia, porque a comissão é muito alta, são 30 dias você plantando, fazendo o seu melhor, acreditando, indo atrás, falando com as pessoas. Uma hora vem, entendeu? Então é aquela plantaçãozinha. Acho que não tem segredo, nem receita, né? Acho que é o dia a dia mesmo. Qual que é a meta de um vendedor da Tamaras hoje? Então, não tem meta. Eu acho que a meta é pessoal, entendeu? Eu sempre tive a minhas metas sempre foram muito altas. Eu sei. É por isso que eu tô perguntando. Então, eu sempre fiz por mim, entendeu? Mas assim, óbvio que tem gente que tem mais ambição que a outra, tem gente que quer mais, mas eu sempre falo, gente, se organiza, porque assim, é um processo, você tem que plantar para colher. Então, o que eu preciso fazer para colher isso aqui? Entendeu? Tem que ter estratégia também. Não é uma coisa, vou ficar aqui esperando. Não é assim. Então, depende do sonho de cada um. Então, por exemplo, para uma pessoa que quer ser autônoma, que dica você daria? Porque tem que ter uma organização, tem que ter iniciativa. O que mais? Assim, é difícil trabalhar sozinho, porque você não tem ninguém se apoiar, ninguém vai assim, é bem difícil. Eu já trabalhei sozinha e é bem difícil mesmo, porque só depende de você, né? Às vezes você não quer fazer. Só que eu lembro, quando eu ficava sozinha, que eu não tinha o que fazer, eu saía para conhecer imóvel. Entendeu? Eu sempre arrumava alguma coisa para fazer, porque eu acho que o movimento gera movimento, sabe? Quanto mais você faz, mais coisa vem para você. Por mais que não seja aquilo, você mexe aqui, amanhã pinga ali. Então, faz, amiga, faz. Levanta cedo, eu falo para as corretoras, levanta cedo, não tem cliente hoje, levanta cedo, vai conhecer, tem 10 imóveis novos todo dia no site, tem isso, tem aquilo, faz, entendeu? Não fica parado, porque se você fizer, uma certeza eu tenho, você vai receber. Agora, se você não fizer nada, não adianta você ficar lá, puxa, não vai vir, porque assim, ajuda-te que o céu te ajudará, entendeu? Minha mãe sempre falou isso para mim, minha filha, não adianta, entendeu? Faz que vem. Planta que colhe, agora não tem como esperar milagre, entendeu? Então é isso, e ainda mais nessa profissão de comissão. Na comissão é você que faz a sua história, você que é o tamanho dos seus sonhos, entendeu? E assim, tudo é possível. Tanto que você quiser, você consegue, é só você querer e planejar. Então, é assim, vamos lá, se eu sou uma corretora da Tamaras, eu posso divulgar os seus vídeos. Eu posso mostrar os apartamentos nos stories, eu posso, de repente, falar. Estou tentando entender como rolam vendas de imóveis. Estou querendo conhecer o mercado. O que a corretora pode fazer, por exemplo? Então, hoje em dia, a gente dá o nosso trabalho, ele é mais mastigadinho, porque o volume que a gente tem, tá? A gente consegue entregar para o corretor o lead e o imóvel. Então, ele agenda as visitas. Então, vocês são uma mãe. E ele recebe bastante. Então, exato. Eu já vi da escassez, entendeu? Que eu ganhava um cliente por semana. Eu tinha que ficar ofertando aquelas listas frias. Eu tinha que fazer cold call. Tipo, eu ligava para 50, 100 clientes para conseguir uma visita no final de semana. Eu tinha que trabalhar de segunda, domingo, sábado, domingo, feriado para conseguir cliente, né? Então, assim, hoje a gente conseguiu um negócio pela internet, né? Que para eles é mais fácil. Sorte deles, que é o que eu falo. Eu falo, gente, vocês não têm ideia o que eu já passei nesse mercado, entendeu? Hoje o que vocês têm é maravilhoso, entendeu? Então é mais fácil. Na nossa equipe ninguém solta vídeo, entendeu? Elas são mais offline mesmo, elas recebem um volume bom de clientes, 30 clientes por semana, eu acho. Nossa! A gente gera muito lead. Então não vende quem não quer. Assim, a venda ela é um processo, né? Tem um aprendizado, porque assim, o mercado imobiliário ele também não é fácil. Você precisa ter um histórico, você precisa conhecer, você precisa entender. Só que eu falo que é um processo, né? Pelo menos uns 3 meses até você sentir, entender, adaptar. Assim, depende da vontade de cada um. Lá na nossa empresa, todo mundo já vendeu, tem gente que está entrando agora no mercado, até o Cresce, né? Sou nova sócia do Cresce, porque muita gente, a gente está colocando muita gente nova também. E
Cara, vai de cada um. E a gente tem essa sorte de poder ajudar mais eles com quantidade de leads, sim. Até é uma coisa que a gente cobra bastante. Porque eu lembro, eu sabia todo mundo quem tinha na minha carteira, sabe? Todas as pessoas que eu tinha na minha carteira, que eu ganhava, eu sabia quem eram, já tinha visitado, conhecia, sabia nome, sabia quanto queria comprar, quanto queria gastar, quem era o filho, a mãe. Na minha carteira de clientes, era tudo prontinho. Então eu sabia mais ou menos quantos imóveis eu ia vender no ano, quando eu ia fechar. Então eu era muito bem trabalhada. Então é uma coisa que eu tento falar para elas. Falo, gente, trabalha o cliente, sabe? Tenha a coisa atualizada. Quanto mais gente você falar, mais chance de vender. E assim, é um processo. Tem cliente que compra em um mês, que é o cara que está vendo tudo no mercado. Mas tem cliente que eu já demorei 5 anos para vender e o cara comprou comigo, entendeu? Porque foi um cara que eu senti que um dia ia comprar, eu fiquei lá falando. Então, assim, é um trabalho, assim, é uma comissão, é um salário alto. Às vezes é o salário de uma pessoa que ganha o ano inteiro uma comissão. Então, é isso, entendeu? De novo, é se preparar. Sim. Porque você pode ganhar numa venda que você vai ganhar o ano inteiro. Então, o que você vai fazer para ganhar uma comissão do ano inteiro? Você tem que entregar, né? Porque não vai cair nossa, aqui amanhã dinheiro aqui no seu quintal. Não, né? O que é sucesso para você? Sucesso é você não estar no automático, assim, sabe? É você estar bem consigo. As coisas simples da vida, você olhar para uma plantinha quando você passa na rua. Hoje eu cheguei aqui e já falei, nossa, olha que lindo, os cravos rosas, sabe? Você ter essa sensibilidade. Eu acho que é isso que é sucesso para mim, é você estar bem internamente, estar equilibrado, se alimentar bem, ter tempo para você, se cuidar. Acho que é isso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem um erro profissional. Só que tem erro que é bom, que no final você fala, graças a Deus que isso aconteceu. Qual foi um pneu furado da sua estrada que hoje você agradece? Então, eu acho que eu sempre fui esse pneu furado, assim, dos lugares, porque eu sempre fui impoliticamente correta. Que era uma coisa minha, assim, sabe? Eu sempre... Acho que, assim, de ter saído de casa tão cedo, rebelde sem causa, de ter vivido a vida muito nova, né? De ter que encarar todos os problemas, os medos, eu não queria levar para minha casa mesmo, meus problemas. Então, quando eu vim para São Paulo com 18 anos, meio que se fechou minha família, eu tive que dar aqui, ó, tudo era aqui. Problema, eu resolvia sozinha. Então, acho que eu desenvolvi essa força interna muito grande. E então, nada deixava passar batido. Tudo que eu achava que estava errado, eu falava na cara das pessoas, no trabalho, em todos os lugares. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que causei muita intriga, muito desconforto para quem trabalhou comigo, porque, de novo, eu não queria ficar dentro daquela caixinha, sabe? Eu sempre tinha ideias, queria trazer coisas legais, mas você sabe, para você trabalhar hoje em qualquer modelo corporativo, você tem que ficar lá quietinho para você funcionar. Então, eu acho que isso daí foi uma coisa que eu aprendi muito, que eu sofri muito, né? Porque até eu entender porque eu não conquistava, porque as pessoas não gostavam de mim onde eu trabalhava, porque eu sempre estava, assim... As pessoas não gostavam de mim onde eu trabalhava, então eu tinha poucos amigos no trabalho. E só depois de muito tempo que eu fui entender que era porque eu queria reivindicar tudo, o justiceiro, eu queria falar o que eu penso, eu queria trazer coisas novas, ideias. Eu não tinha entendido ainda que no meio corporativo você tinha que simplesmente fazer o que os caras queriam e beijo. Então eu sofri muito, mas eu acho que isso foi um dos maiores erros, mas que no final foram acertos, porque talvez se eu tivesse sido essa pessoa quietinha, boazinha, eu estaria até hoje no meio corporativo. E, assim, todas as pessoas que eu trabalhei, todas estão nos mesmos lugares, assim, tipo, a maioria, sabe? 99% continuam nos mesmos lugares, no mesmo trabalho, há 20 anos, e nada mudou. E eu já vivi 300 coisas novas. 300 vidas. 300 vidas. E sem medo, sabe? Assim, tipo, vai, beleza, não gostou? Beleza, eu também não gostei, sabe? Mas é difícil. Porque depois, com a maturidade, você aprende. Melhor ficar quieto, evitar atrito, intriga. Mas foi isso, assim. Mas eu acho que essa sua iniciativa também te faz ter a coragem de dar a cara. E é o seu segredo de sucesso, né? Um pouco é isso daí mesmo. Eu acho que com certeza é bem isso. Porque começou assim, né? Porque eu também não sabia onde ia dar, também tinha vergonha, tinha medo. Porque hoje em dia, né, qualquer vídeo é um negócio novo que eu solto lá, que também mexe, né? Dá uma ansiedade, mexe,
você não sabe se as pessoas vão gostar, mas tá lá. Já fiz, tá solto, de novo, né? Tô arriscando, tentando. Não, mas eu gostei muito, me chamou muita atenção essa sua iniciativa, voltando um pouquinho, de você falar, olha, eu sabia o nome de todo mundo que eu vendia, eu sabia quantos filhos tinha o nome dos filhos, eu sabia quantos imóveis eu ia vender por ano, eu sabia... Você pode ser tipo, bocuda, né? Mais ou menos falando em outra palavra, mas você estava ali muito atenta. Você estava ali cuidando muito do que era seu. Então, eu acho que hoje você usa isso a seu favor também. Essa sua honestidade e esse seu autocuidado. Eu acho que esse é o segredo da sua venda. Não sei, pensando assim. Não, sim, acho que tem que se organizar, né? Porque tem o timing, né? Tem tudo. Às vezes... Se você deixar muito solto, você também perde a venda. É um mercado super competitivo, tem gente por todos os lados. E assim, eu tentava estar ali, né, sempre tentando ajudar. Será que já é o momento? Será que já podemos reavaliar? Vamos fazer visita novamente? E assim, às vezes tinha cliente que eu atendi e falava, eu tenho que olhar mais, eu preciso ver. Claro, você tem que olhar tudo. Você tem que olhar tudo. Aí você vai saber formar sua opinião para saber o que realmente você quer. Na época eu tinha só algumas coisas, só podia vender uma marca. Hoje em dia eu posso vender tudo, então eu consigo ter uma conversa mais aberta com o cliente, consigo oferecer e tentar achar o que ele também precisa. Mas também já teve muito cliente que eu falei, não, você tem que olhar tudo mesmo. Se precisar de alguma ajuda, se quiser uma opinião, pode contar comigo, me liga. Eu sempre me coloquei do lado da pessoa, para ajudar mesmo. Porque... Essa liberdade é rara. Principalmente o vendedor, que ele tende a ser mais insistente. Eu nunca gostei desse negócio de insistir, porque eu acho que não é a gente que vende, não é o vendedor, entendeu? Eu acho que o cliente compra sozinho. O que a gente pode fazer é fazer a pessoa ir até o lugar, entendeu? Mas quem vai sentir, quem vai tomar a decisão, eu não vou insistir, não tem como eu insistir para a pessoa, sabe? Eu nem me coloco nessa posição, nunca me coloquei. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme... Bom, gente, a gente tem que pensar que é cérebro da grávida, tá? Talvez ela esteja meio esquecida, vamos lá. Se você lembrar, um livro, um filme, um documentário. Então, assim, eu não sou muito de ler, né? Livros, entendeu? Eu começo a ler o livro, eu amo comprar livro. Mas eu começo a ler na introdução, assim, já, tipo, puxa... Alguns eu até consigo ler, assim, o último que eu li completo foi a biografia da Abílio Diniz, que eu amo, acho incrível, um puto empreendedor, falando da história dele com Pão de Açúcar, que eu queria ver, que eu tinha interesse, porque é uma pessoa que começou, fez um patrimônio, uma coisa que eu me identifico muito. Também li aquele do Nizam lá, Você Aguenta Ser Feliz. Você gostou? Gostei, que eu achei incrível, que ele mudou totalmente os costumes, trocou o sedentarismo, o álcool, tirou tudo, e se você vê ele hoje, 20 anos atrás, né, nossa, ele tá ótimo, então assim... Muito legal, mudou os hábitos, achei incrível. Filme, a gente viu esses dias A Vida é Bela, eu já tinha revi de novo também, falando sobre a guerra, que é uns assuntos que me interessam. Documentário, o último que eu vi, documentário não, sério, a última que eu vi foi aquela da Nicole Kidman lá do... Muito bom, Perfect Couple, casal perfeito, né? Muito bom. Então, essa daí que eu achei que também era um assunto que interessava, mas assim, eu não sou muito apegada a nada, assim, tipo, hoje eu fico mais na internet, trabalhando e respondendo, porque eu acabo respondendo todas as perguntas de todo mundo, eu que respondo o Instagram ainda, todos os Instagrams, o LinkedIn, o TikTok, tudo eu que respondo, então... Fico muito tempo trocando mensagem, respondendo para as pessoas e é um pouco isso, assim. Muito bom. A gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei, eu amei. Também. Olha, seu primeiro podcast eu achei excelente. Plateia, o que vocês acharam? Ela não foi muito bem? Tirando a cabeça, que estava meio esquecida. Relaxa, foi super bem. Obrigada pela sua participação e por contar a sua história. Espero que vocês gostem. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Namastê. Namastê.